Olá pessoal, como é que são vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos retomando então, pessoal, né, para mais um vídeo a respeito dos princípios, né, no direito do consumidor. Lembrando, pessoal, que nós estamos tratando, obviamente, de princípios, direitos e também, pessoal, de medidas, né, que o próprio direito do consumidor acaba estabelecendo para a proteção, então, do consumidor, né, deste sujeitinho que é caracterizado como um vulnerável, tá bem? Deixa eu disponibilizar aqui para vocês, pessoal, a apresentação de slide, tá? Então, estou disponibilizando, então, aqui do lado, pessoal, né, essa apresentação. Eu possivelmente sigo aqui, então, do lado, pessoal, né, e vocês estão visualizando o nosso espaço aqui, pessoal, né, o nosso slide, tá bem? Vamos, então, falar um pouquinho, pessoal, sobre, hoje, né, sobre princípio da harmonia nas relações de consumo. Então, veja bem, pessoal, esse princípio, ele tem digamos assim, uma importância bem significativa, né, dentro das relações de direito consumidor, pessoal, justamente pelo critério da harmonia. Nós já falamos, pessoal, do critério do princípio da vulnerabilidade, onde nós temos, inclusive, pessoal, uma classificação, nós observamos, né, uma certa classificação, pessoal, de vulnerabilidade do consumidor, né, onde se estabeleceu, por exemplo, pessoal, vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional. Tá? E, obviamente, pessoal, o princípio da harmonia, ele leva justamente, pessoal, leva em conta, né, esses aspectos, tá? Obviamente, pessoal, de vulnerabilidade do consumidor, para, então, pessoal, buscar uma harmonização nas relações de consumo. Tá? Então, vamos observar aqui, pessoal, né? Só observando, então, que nós... só puxar aqui a minha velha e boa canetinha. Tá? Então, a harmonização, pessoal, dos interesses dos participantes na relação de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, veja bem, pessoal, né? O que nós temos neste aspecto, nesse princípio da harmonização? Esse princípio ele vai um pouco além, pessoal. Tá? Então, obviamente, ele considera, pessoal, as vulnerabilidades, então ele vai partir, tá, da ideia de vulnerabilidade do consumidor, buscando harmonizar a relação, pessoal, de modo que a relação, a proteção do consumidor, ela literalmente, pessoal, não impeça, tá, o desenvolvimento econômico. Tá? Porque, obviamente, pessoal, não é possível que nós tenhamos uma situação onde o desenvolvimento econômico, pessoal, ele acabe sendo atravancado, né? Seja emperrado por conta da proteção. Tá? É absolutamente natural, pessoal, que sim, se mantenha efetivamente a proteção, pessoal, mas que isso seja compatível, né, digamos assim, com o desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, óbvio, pessoal, né, o progresso ele não pode parar por conta da proteção, mas também nós não podemos ter, pessoal, né, digamos assim, um contexto onde nós não teremos proteção por conta do desenvolvimento tecnológico, tá bem? Então, aqui, pessoal, né, compatibilização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização, pessoal, da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Quais são os instrumentos para atingir essa harmonia, pessoal? Então, o que o CDC, não exatamente, pessoal, o CDC, mas o que a jurisprudência acaba nos trazendo, pessoal, né? E também a doutrina, tá? Então, por exemplo, pessoal, nós vamos encontrar os serviços de atendimento do consumidor, que são sistemas, digamos assim, pessoal, que partem, né, da própria intenção dos fornecedores, dos comerciantes, enfim, pessoal, né, de toda a estrutura de mercado, né, para literalmente, pessoal, bem atender o consumidor, né, de se relacionar adequadamente com o consumidor. Então, os serviços de atendimento do consumidor, né, onde, obviamente, pessoal, o mercado vai atender ao consumidor quando eventualmente ele vier a ser, enfim, vinha a ser necessário. Eu particularmente, pessoal, né, tempos atrás, adquiri um produto de uma determinada marca, vou falar qual é a marca, adquiri uma geladeira da Consul, tá? E ao realizar uma reclamação, pessoal, no site da Consul, foi muito bem atendido.
Tá? Inclusive, pessoal, não foi possível o conserto do produto que eu adquiri. A Consul me devolveu um produto um produto, pessoal, muito melhor. Sendo que no primeiro momento, sim, foi tentado o conserto, não foi possível, então se fez, pessoal, a troca por um produto melhor. Um produto, pessoal, cuja o valor, pessoal, era mais caro no mercado de consumo, tá certo? Então, atendimento, né? Obviamente, pessoal, para observar, né, digamos assim, a exata, poderíamos dizer assim, pessoal, né, a exata solução do problema do consumidor, certo? Convenções coletivas de consumo, pessoal, né, uma prática que já é conhecida no direito do trabalho, né, para quem está estudando, pessoal, o direito do trabalho, para quem já estudou o direito do trabalho, deve ter estudado, então, o direito coletivo do trabalho, onde nós temos, por exemplo, pessoal, os instrumentos, né, de direito coletivo do trabalho, que é, por exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho. Aqui nós temos, pessoal, a figura da Convenção Coletiva de Consumo, onde associações de consumidores, pessoal, poderão, então, convencionar, né, na verdade, associações, não somente associações, entidades civis de consumidores, pessoal, poderão convencionar com associações de fornecedores ou sindicatos, digamos assim, pessoal, desses fabricantes, desses fornecedores, para, enfim, pessoal, né, estabelecer condições relativas a preço, condições relativas, pessoal, a qualidade, quantidade, enfim, caracterização de produtos, entre outros. Tá? Obviamente, pessoal, visando evitar reclamações e evitar reclamações e, obviamente, pessoal, auxiliar já na composição de conflito de consumo. Certo? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Também temos aí as chamadas práticas efetivas de recall, pessoal, que é o último item que nós estamos observando aqui. Que é justamente, pessoal, quando o fornecedor, então, ele busca reparar antecipadamente, pessoal, mesmo antes do próprio consumidor, pessoal, vir a observar digamos assim, a deficiência do seu produto, ele mesmo, fornecedor, vai lá e diz, não, só um minutinho, vem cá, meu querido, que deu problema nesse produto, verificamos que todos os produtos, ou boa parte dos produtos estão apresentando problema, então nós estamos fazendo um recall. Tá? Agora, pouco tempo atrás, pessoal, nós tivemos um recall, chamado pela GM, por conta do Onix Sedan, onde teve um problema, enfim, um Onix, um veículo pegou fogo aqui na fábrica de Gravataí, na montadora de Gravataí, melhor dizendo, e outro, pessoal, lá no Nordeste do Brasil. E aí o que aconteceu? Opa, a partir dali acendeu a luzinha. Não, peraí, 2 carros da mesma marca, mesmo modelo, mesmo ano, pegando fogo. Peraí, só um minutinho, tem problema. Então, veja bem, pessoal, antes mesmo, claro, óbvio, pessoal, né? Teve algumas situações ali onde a mídia, né, já funcionou como uma pressão para a montadora, mas a montadora também, pessoal, né, já decidiu, não, peraí, antes da gente receber qualquer notificação das autoridades, vamos tomar a iniciativa. Tá? Então, prática de recall, pessoal, também é uma das medidas, aí, um dos instrumentos para essa lógica de harmonia nas relações. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos à frente, pessoal. Além do princípio da harmonia das relações, pessoal, de consumo, quero conversar com vocês sobre o princípio da boa-fé. Tá? Por quê, pessoal? Porque esse princípio ele está diretamente vinculado com a ideia de harmonia. Tá? Nós só vamos ter, pessoal, uma relação harmoniosa entre os consumidores e fornecedores, entre a proteção, pessoal, proteção do consumidor e o desenvolvimento tecnológico, se nós tivermos, pessoal, essa atenção para o princípio da boa-fé objetiva. E aí, claro, pessoal, o que eu quero observar aqui com vocês é o enfoque da boa-fé objetiva, pessoal, é justamente aonde nós deixamos a questão subjetiva, que obviamente tem a ver com a intenção do sujeito, com, digamos assim, com o que ele pretende para aquela relação, e passa, literalmente, pessoal, a analisar regras de conduta. Então, olha aqui, pessoal, eu observei aqui no conceito, Então, o enfoque a ser analisado não se preocupa com questões de ordem subjetiva, mas sim com regras de conduta, ou seja, analisa-se a relação
no plano dos fatos, de forma objetiva, tá? Para então concluir se os sujeitos da relação atuaram ou não com boa fé. Literalmente, pessoal, é onde a gente vai visualizar as práticas, tá? Então, ao analisar, pessoal, a relação, o juiz, enfim, quem estiver analisando aquela relação, pessoal, precisa observar o aspecto do princípio da boa-fé objetiva, ou seja, ações objetivas que literalmente, pessoal, demonstram que, por exemplo, o fornecedor ele buscava, pessoal, a harmonia, né, com a relação de consumo, que ele tomou a iniciativa, pessoal, de evitar, digamos assim, danos ao consumidor. E não que, obviamente, pessoal, ele lavou as mãos ou tudo mais. Então, sempre é importante, e aí, claro, pessoal, a gente tem que saber que quando a gente estiver orientando, por exemplo, um fornecedor, sempre é importante, pessoal, que ele tome atitudes positivas. Veja bem, pessoal, isso parece, claro, parece aí, pessoal, uma situação daquelas de coaching, né? Não, vamos tomar situações... Não é isso, pessoal, né? Situações positivas no sentido de tomar a iniciativa, né, de sanar eventuais danos que o consumidor venha a ter sofrido, certo? Ou que tem, enfim, na mera perspectiva de ter sofrido. Justamente, pessoal, né, através de comunicação, através de e-mail, através de retorno de reclamações, justamente, pessoal, para que esse fornecedor, se eventualmente ele venha a ser questionado, pessoal, né, pelo PROCON, venha a ser questionado pelo Poder Judiciário, pessoal, no Poder Judiciário sobre, digamos assim, a prestação que ele entregou, sobre a questão do produto que ele entregou, ele vai, então, demonstrar, pessoal, né, que ele, através, né, da boa-fé objetiva, né, com boa-fé objetiva, ele procurou corrigir, então, pessoal, eventuais erros. Tá certo? Tranquilo? Então, veja bem, pessoal, né, a boa-fé objetiva, ela tem, pessoal, alguns deveres, né, anexos, pessoal, tá? Ou também chamados deveres, né, secundários. Dever de informação, pessoal, né, obviamente vinculado, então, à ideia, né, de uma boa informação, pessoal, de informar, né, manter o consumidor, pessoal, e aí sempre a gente precisa observar, né, a ideia de ser transparente, pessoal, tá? Com o consumidor. Então, literalmente, a ideia de que o fornecedor, pessoal, ele não vai, digamos assim, sonegar informações, pessoal, ao consumidor, de modo a criar uma situação arriscada para o consumidor. Uma situação, digamos assim, pessoal, onde ele consumidor, não consegue decidir adequadamente, não consegue tomar uma atitude adequadamente. Então, não, o fornecedor, pessoal, tem que ser, tem que ter, pessoal, esse dever de informação. Também, pessoal, o dever de cooperação. Tá? O dever de cooperação, pessoal, ele literalmente está ligado, né, não somente com o próprio consumidor, mas também, pessoal, com as autoridades, tá? Mas especialmente com o consumidor, certo? Então, obviamente, pessoal, né, a ideia de cooperação é cooperação para aquela harmonia que nós falamos inicialmente, né? Aquela harmonia que nós falamos na relação de consumo, tá bem? Então, num primeiro momento, pessoal, a harmonia para a relação do consumo. Num segundo momento, pessoal, a cooperação para a solução, pessoal, de eventuais problemas, de eventuais imbróglios, né, que envolvam o consumidor e o fornecedor. Tá bem? Tranquilo? E, por fim, pessoal, o dever de proteção e cuidado. Tá? Isso quer dizer, pessoal, né, esse dever de proteção, não coloquei aqui o dever de cuidado, mas de qualquer modo está integrado, dever de proteção, pessoal, aonde o consumidor, ele deve, obviamente, pessoal, dever de proteção, ele fornecedor, dever de proteção do fornecedor, desculpa se eu falei consumidor, fornecedor, pessoal, né? Ou seja, o fornecedor, pessoal, ele precisa literalmente cuidar, né, do consumidor. Afinal de contas, o consumidor, pessoal, ele é a parte hipossuficiente, a parte hipossuficiente processualmente vulnerável de forma material.
Então, lembremos, pessoal, que, né, mais ou menos igual aquela regra do trânsito. Sabe aquela regra do trânsito, pessoal, onde o maior cuida do menor? Então, aqui, pessoal, o fornecedor ele acaba sendo o maior. Logo, ele tem, então, pessoal, para, obviamente, obedecer, pessoal, esse princípio da boa-fé, ele precisa cuidar do menor. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. À frente, quero observar, então, pessoal, com vocês, as funções, né, da boa-fé objetivo, pessoal. Opa, voltando. Então, observando aqui, pessoal, essas funções. Então, função integrativa, pessoal. Então, função integrativa ou também integradora, pessoal. Aonde se estabelece, pessoal, né, que em toda e qualquer relação obrigacional de consumo, pessoal, nós temos alguns deveres, pessoal, né? O dever de informação, o dever de cuidado, o dever de obrigação e de lealdade, pessoal, que precisam estar devidamente integrados. Tá? Então, a função da boa-fé objetivo, pessoal, é integrar aqueles mesmos deveres secundários que ela acaba determinando. Tá? A função interpretativa, pessoal, é uma função que, obviamente, busca aí a interpretação destes atos que foram praticados. Ou seja, de um certo modo, boa-fé objetiva, objeto, atos, práticas. Então, no momento, pessoal, que o juiz vai analisar, no momento que o jurista vai analisar, ele vai interpretar, pessoal, esses atos de maneira a considerar, a perquirir, pessoal, se a boa-fé foi ou não, digamos assim, atendida. Então, a ideia, pessoal, de busca de um padrão ético, de um padrão de confiança e de lealdade para com o consumidor. Então, o fornecedor, pessoal, ele precisa tomar essa medida, tomar esse cuidado. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, nós temos também aí a função de controle. Essa função de controle, pessoal, ela literalmente vai estabelecer, pessoal, de que a boa-fé, ela visa literalmente, pessoal, impedir abusividades, impedir, pessoal, digamos assim, uma situação de excessos do fornecedor sobre o consumidor. E aí, obviamente, pessoal, essa boa-fé, ela acaba estabelecendo um controle, pessoal. Inclusive, nós temos a exemplo, pessoal, do artigo 51 do CDC, que decreta a nulidade, pessoal, de eventuais cláusulas contratuais abusivas. Então, nulidade. A cláusula contratual abusiva, ela já é uma violação ao princípio da boa-fé, então, anula, ponto. Então, aspecto de controle, pessoal, sobre as atitudes do fornecedor. Tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem, vamos à frente. Também quero observar com vocês, pessoal, o princípio do equilíbrio, que também está intrinsecamente, pessoal, ligado com o princípio da harmonia, pessoal, né? E, obviamente, se vincula aí ao princípio da boa-fé. O princípio do equilíbrio, pessoal, ele estabelece, então, obviamente, também oriundo, pessoal, do próprio artigo 4º, inciso 3, aonde nós temos que materializar a busca, pessoal, da harmonia, é materializar a igualdade, que não pode sobreviver apenas um plano formal, certo? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos uma gravura que eu tirei, pessoal, do livro do Fabrício Bolzan, que bem ilustra essa lógica, certo? Então, olha só, pessoal, a relação de consumo sem o CDC e relação de consumo com o CDC. Então, a ideia, pessoal, do equilíbrio é justamente isso. Não adianta se falar em harmonia, não adianta, pessoal, se falar em vulnerabilidade sem que nós tenhamos efetivamente, pessoal, uma ideia de equilíbrio, de busca do equilíbrio. E, aliás, pessoal, importante observar que a constatação das vulnerabilidades do consumidor, que a constatação, pessoal, da necessidade de proteção do consumidor, ela não vai gerar, pessoal, uma ideia de, digamos assim, de hipersuficiência do consumidor frente ao fornecedor.
A ideia, pessoal, não é que o consumidor esteja em uma posição de vantagem jurídica, né? Que ele esteja, pessoal, em uma posição digamos assim, uma posição que externe, né? Digamos assim, uma franca, né, vantagem, efetivamente, pessoal. Não. A ideia é que nós tenhamos uma igualdade, pessoal, e essa igualdade de forma material, que o consumidor, pessoal, possa estar protegido ao ponto, pessoal, de não se sobrepor ao fornecedor, mas de, obviamente, pessoal, se sentir protegido no sentido de conseguir fazer frente, proteger, buscando, então, a proteção dos seus direitos, buscando, então, pessoal, uma igualdade aí material, tá? Obviamente, pessoal, uma igualdade formal seria apenas se reconhecer, por exemplo, que existe vulnerabilidade, se falar de harmonia e não se buscar um equilíbrio, tá certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem, tá? Prosseguindo, pessoal, tá? Quero observar, então, o princípio, né, da coibição, pessoal, e repressão do abuso, tá? Mas esse princípio, pessoal, eu falo com vocês num próximo vídeo, tá? Então, já retorno em alguns momentos.